Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o eletromagnetismo. É o magnetismo que a gente pode criar um campo magnético usando a eletricidade. Hoje vamos aprender detalhadamente como isso funciona. Vou mostrar aqui para vocês que eu estou com um parafuso, um pequeno parafuso, um pequeno pedaço de ímã que eu removi de uma unidade óptica, de um leitor de CD, e um parafuso que eu enrolei várias espiras de fio. Vamos ligar ele nessa fonte de corrente. Aqui eu estou ligando 3 volts apenas nesse enrolamento de fio. Vejam bem, meus amigos, que esse parafuso, como eu já mostrei em outras aulas, esse pequeno parafuso não é atraído por esse indutor com um núcleo de ferro. Mas se eu ligar a minha energia elétrica, verifiquem só o que vai acontecer. Foi atraído e foi até o ímã junto aqui também, vocês viram, né? Então temos aqui uma força, olha só, um campo magnético atraindo o parafuso. E se eu desligar, não tem nada, vejam só. Vou ligar novamente a energia, vejam só, meus amigos. Desliguei a energia e ele está solto. Agora, o interessante, o mais interessante, o que nós vamos estudar hoje é uma outra coisa. Vejam que com a energia desligada, se eu aproximar esse pedaço de ímã, ele vai grudar bem no centro do parafuso. Olhem só, bem no centro do parafuso. Vou fazer mais uma vez para vocês verem, meus amigos. Olha só. Grudou no centro do parafuso. Se eu virar o ímã, vou virá-lo do outro lado. Vejam só. Ele vai grudar no centro do parafuso também. Mas, e se eu ligar a bobina? Vou ligar a bobina para vocês verem. Ela está ligada. Para mostrar que ela está ligada, vou chegar próximo o parafuso, vejam bem, ela está puxando o parafuso. Agora vamos fazer a mesma experiência, vamos chegar aqui próximo o ímã e ver o que vai acontecer. Olha só, meus amigos, ela só pega o ímã de lado, ele não pega de frente, olha só, ele vai girando de lado, observem bem o movimento, ele vai girando e só pega o ímã de lado aqui, ele não quer pegar de frente aqui, ó, olha só, dificuldade em pegar de frente, e só pega do lado de cá. E se eu virar o ímã, o que vai acontecer? Vejam bem, meus amigos, olhem só pega do outro lado, olha só ele se movendo, ó. Vocês viram que ele se move, não sou eu que estou movendo, olha só, e só pega do outro lado, mesmo que eu tentasse aqui colocar aqui, ó, só pega do outro lado. É claro que se eu segurar e levar, eu vou conseguir fazer ele se grudar aqui na frente. Mas se eu não fizer isso, ele só vai grudar de um lado e se eu virar, ele vai grudar do outro. Então, meus amigos, hoje nós vamos aprender por que isso acontece e mais alguns detalhes aqui do magnetismo. Vamos aprender sobre campo magnético. Vamos à nossa aula, meus amigos. O eletromagnetismo é um ramo da física que estuda fenômenos relacionados entre o magnetismo e a eletricidade. É muito utilizado, principalmente hoje em dia, em vários segmentos da elétrica e eletrônica. Nós temos aí relés, alto-falantes, guindastes, vários aparelhos, várias funções para o eletromagnetismo. O eletromagnetismo foi observado pela primeira vez por Christian West, um professor de física e química dinamarquês, que descobriu que assim que você ligar uma bateria a um fio condutor e ele estiver próximo de uma bússola, aqui no desenho nós temos como se fosse a agulha de uma bússola com o norte e sul, e uma bateria ligada a um fio que passa próximo à bússola.
foi observado então, assim que você ligar a chave, fazendo com que a corrente circule pelo circuito, foi observado que a bússola, a agulha da bússola, girava. Veja que ela girou, olha bem o sentido do giro, ela girou nesse sentido. Assim que a corrente circulou nesse sentido, do positivo para o negativo, a bússola girou nesse sentido. E o mais interessante é que foi observado que mudando aqui a bateria, o negativo para um lado e o positivo para o outro, observou-se que ligando a chave, a agulha da bússola girava no sentido oposto. Vejam bem que a corrente agora passa no outro sentido e a bússola girou no outro sentido. Voltando aqui para vocês entenderem, a corrente, no primeiro exemplo, está circulando no sentido anti-horário. Observem bem, do positivo para o negativo, no sentido anti-horário. E a bússola vai girar no sentido anti-horário também. Observem bem, quando ligar a chave, olha só, girou no sentido anti-horário. E no próximo exemplo, nós temos a corrente elétrica vai girar do positivo para o negativo no sentido horário. E a bússola vai fazer o mesmo, vai girar a agulha da bússola no sentido horário também. Observem bem, olha só, meus amigos, assim que a gente liga a chave, ela gira, o sul que está para cá sobe, ela gira no sentido horário. Daí nasceu o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é muito usado na eletrônica e na eletrotécnica. Então você tem hoje em dia, sem o eletromagnetismo, nem os carros, os veículos que existem hoje em dia funcionariam e também o seu celular não funcionaria, pois o seu celular depende de ondas eletromagnéticas, depende também de alto-falantes e microfones. Todos esses aparelhos usam o eletromagnetismo. Por isso a importância da gente estudar isso aqui, meus amigos. Vamos verificar agora o campo eletromagnético que é formado quando a corrente circula por um fio, que foi o que a gente acabou de verificar ali, né, meus amigos? Quando você liga uma bateria, positivo e negativo, em um fio, isso aqui como se fosse um fio condutor, e coloca esse fio passando no meio de um papel de cartolina, você pega pequenas limalhas de ferro e joga nessa cartolina. Assim que você ligar a bateria, a corrente vai circular do positivo para o negativo e você vai observar que as linhas de campo, as pequenas limalhas que você deixou aqui, vai se agrupar formando esses círculos em volta do fio condutor, mostrando como fica a disposição das linhas de forças do campo magnético em volta do condutor. As linhas de força, com a energia fluindo nesse sentido, o campo magnético vai fluir no sentido horário. Observem bem. É fácil de entender isso aqui, basta você colocar a sua mão como se estivesse segurando o fio com o dedão polegar, indicando o sentido da corrente. E os demais dedos da mão vai mostrar o sentido do campo magnético. Aqui vamos observar bem que a bateria ligada ao fio condutor, você vai segurar com a mão nesse sentido, observem bem o dedão indicando o sentido da corrente elétrica do positivo para o negativo. Aqui vocês podem ver o dedão mostrando do positivo para o negativo no fio, e você vai ter aqui o sentido do campo elétrico. Olha só, o sentido em que as linhas de forças estão trabalhando no campo elétrico, o sentido do campo elétrico em volta do fio. Isso aqui vai acontecer em volta do fio por todo o percurso. Então, meus amigos, é assim que a gente pode identificar o sentido do campo elétrico e a presença do campo elétrico em um fio condutor percorrido por uma corrente.
Mas você não deve ligar um fio condutor diretamente em uma bateria ou em qualquer lugar que você vai estar consumindo muita corrente elétrica. Por isso, são usados indutores com várias espiras de fios. A gente ainda vai estudar sobre isso, meus amigos. Então, com um fio dessa forma, você consegue identificar aqui o sentido do campo elétrico. Mas e para representar o fio em outra dimensão, de outra forma? Nós temos aqui mais algumas formas de você identificar o sentido do campo elétrico através dos fios. Aqui, se a corrente está no sentido dessa flecha, dessa seta, você vai colocar o seu dedão segurando esse fio no sentido da flecha e você vai ver que os seus outros dedos vão indicar esse sentido anti-horário para o campo magnético. Se você tiver a corrente no sentido oposto, coloque o seu dedão no sentido oposto, com a mão fechada segurando o fio, e você vai ver que o sentido do campo elétrico foi o contrário, veja bem, no sentido anti-horário. Ah, então está aí. Por que que a gente, mudando o ímã, aquele ímã do início da aula, de lado, você está mudando o norte e o sul. E como o sentido da corrente era o mesmo, você está mudando aqui a polarização do ímã em relação ao eletroímã. Por isso, às vezes ele grudava de um lado, invertendo o sentido ele grudava do outro, meus amigos. E aqui embaixo você pode ver duas outras formas de verificar o sentido da corrente em um fio. Aqui nós temos um desenho quando o fio está passando pelo papel e é como se fosse uma flecha. Isso aqui é a traseira da flecha, então essa flecha está entrando no papel, a corrente está entrando no papel. Coloque o seu dedão rumo a entrar no papel ou na tela do computador ou smartphone. Você vai observar que os outros dedos vão fazer esse sentido horário. Então, quando a energia está entrando na tela, no papel, o sentido é horário. E aqui você tem como se fosse a ponta da flecha saindo do papel. Coloque o seu dedão saindo do papel, da tela do computador, e você vai ver que os outros dedos vão mostrar o sentido do campo no sentido anti-horário. Na próxima aula a gente vai aplicar esses mesmos conceitos do campo magnético em um fio no estudo do campo magnético em solenoides. Então é isso aí, meus amigos, espero que tenham gostado de mais essa aula. Dá um like no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscrevam em nosso canal e até a próxima, pessoal. Tchau!